Imagine estar em um voo à noite para Hong Kong. A cabine está escura, a maioria dos passageiros dorme. Subitamente, o avião começa a fazer manobras estranhas. Ele vira 90 graus e voa de lado. Depois, mergulha, pressionando você com mais de 4 Gs de força. Recuperado, você agora está em uma queda livre surreal e sem peso. Se não soubesse, pensaria que uma criança brincava loucamente com os controles. Infelizmente, você não estaria errado neste caso. Esta é a falha fatal do acidente do voo 593 da Aeroflot. Em março de 1994, o voo 593 da Aeroflot viajava de Moscou para Hong Kong com um plano de voo rotineiro. Os 3 pilotos estariam revezando a direção, já que este era um voo longo. O capitão do grupo encerraria seu turno e iria para a cabine descansar. O piloto de alívio, Yaroslav Kudrinsky, assumiu como capitão. Seu copiloto era o primeiro oficial Igor Piskaryov. Os 2 pilotos tinham um total de 15.000 horas de voo, incluindo 1.400 horas no A310. O Airbus A310-300 era uma aeronave avançada e novinha na frota da Aeroflot. A maioria das horas de voo desses pilotos eram em aviões russos, com padrões um pouco diferentes para avisos e limites operacionais. Essas sutis diferenças podem ter sido a diferença entre uma recuperação milagrosa e uma queda trágica. Além do piloto e copiloto, na verdade havia um terceiro piloto na cabine naquela noite. Vladimir Makarov, outro piloto da Aeroflot, estava como passageiro no voo. Por cortesia, ele foi autorizado a sentar em um assento auxiliar atrás dos pilotos. Com a tranquilidade do voo noturno, o capitão decidiu permitir a entrada de alguns visitantes na cabine de comando. Este evento incomum foi, na verdade, uma circunstância emocionante para o capitão Kudrinsky. Seus filhos estavam neste voo, pois iam passar umas férias curtas juntos em Hong Kong. O avião voava no piloto automático, com o curso definido. Era a parte tranquila do voo para os pilotos. Seu filho Eldar, de 15 anos, e sua filha Yana, de 13 anos, entraram na cabine de pilotagem às 1h40 da manhã. A conversa mostrou um pai orgulhoso apresentando seu complexo trabalho como capitão comercial para seus filhos admirados. Poucos minutos depois, o capitão Kudrinsky sai de seu assento e Yana ocupa seu lugar. Ele deveria ter transferido o controle do avião para o copiloto ao remover o cinto para se levantar. Neste ponto, Igor Piskarov tinha seu assento reclinado em uma posição relaxada, sem alcançar todos os controles de voo. Se o capitão tivesse transferido formalmente o controle, Piskarov teria se sentado à frente e assumido o volante de controle. Foi um erro aparentemente pequeno, mas, como veremos, pequenos erros podem somar para ser um grande erro. Ao sair, o capitão colocou Yana para dentro. Foi uma troca inofensiva, já que o avião estava no piloto automático, permitindo que ela desse uma olhada mais de perto. Ela observou o local por alguns minutos, fez perguntas e tocou no volante de controle. O pai sugeriu que ela virasse o volante à esquerda e pilotasse o avião. Ela fez como ele pediu e o avião virou rapidamente para a esquerda. Quando criança, controlar este enorme avião era emocionante, mas o capitão Kudrinsky realizou um pequeno milagre por conta própria. Ele girou rapidamente um botão para direcionar o avião para a esquerda, seguindo um procedimento que já havia realizado centenas de vezes. Apesar do piloto automático estar ativado, há formas dos pilotos assumirem o controle de certas funções do avião. O capitão puxou o botão de seleção, de direção, e direcionou o avião para a esquerda em 15 graus. Em resumo, as asas se inclinariam 15 graus à esquerda, fazendo o avião rolar nessa direção. Neste caso,
O piloto automático ainda controlava a velocidade e a altitude. Ele ainda tinha a rota programada para retomar. Assim que o capitão empurrou o botão de volta, o piloto automático retomaria o rumo programado e prosseguiria com o voo planejado. Um piloto pode usar essa função para desviar de uma tempestade e depois retomar o piloto automático após passá-la. Após experimentar controlar os comandos por um instante, Iana estava pronta para sair do assento e se levantar. O capitão se pronunciou rapidamente. Entrar e sair do assento pode ser arriscado se você não souber o que está fazendo. Há pedais de leme no chão e vários botões e interruptores perto dos joelhos e cotovelos que uma criança pode não perceber. O capitão Kudrinski instruiu-a a ir devagar e sair com cautela. Até o momento, a demonstração parecia estar ocorrendo conforme o planejado, com a maior parte da atenção voltada para a segurança do cockpit. O piloto automático controlava tudo, e os 5 tripulantes no cockpit relaxavam, aproveitando a pausa na rotina. Às 12h51, Eldar observou mais de perto. Ele sentou na cadeira do capitão e analisou os botões e leituras do painel. Às 12h54, Eldar pediu permissão para virar o avião e o capitão repetiu a manobra. O piloto convidado, Makarov, sugeriu que o capitão Kudrenski ajustasse a tela principal para exibir a vista do horizonte, permitindo que Eldar visse o ângulo. O tempo estava ruim e o botão de seleção de direção foi empurrado. O piloto automático estava totalmente engajado, pelo que todos podiam dizer. Neste momento, Iana pediu ao pai para retornar ao seu assento na cabine. Eles discutiam que ela deveria ficar quieta e não incomodar os passageiros da primeira classe quando Eldar fez uma pergunta. Isso chamou a atenção dos 3 pilotos para os instrumentos. Estavam todos meio confusos com a virada. Como ninguém interagia com os controles de voo há minutos, levar segundos preciosos para se reorientar foi crucial. Quando um avião precisa circular um aeroporto para pousar, geralmente entra no chamado padrão de espera ou zona. O voo seguiria uma trajetória oval prescrita ao redor do aeroporto. No display do instrumento, a linha reta anterior teria se curvado em forma de U, revelando a curva completa planejada no curso programado. Esse padrão de zona era a única explicação para o piloto automático estar fazendo-o circular. O confuso era que não estavam perto de um aeroporto, então por que o padrão de espera? Durante os 20 segundos que passaram olhando e discutindo, o avião inclinou mais de 45 graus. Isso excede as capacidades do piloto automático e o avião tentou corrigir velocidade e altitude em relação à posição inclinada. As mudanças foram imediatamente alarmantes e os pilotos agiram para resolver o problema. Neste ponto, eram 1256. Os alarmes dispararam devido à altitude e inclinação. O piloto automático estava totalmente desativado. O avião estava
inclinado em 90 graus, com o nariz apontando para baixo em um ângulo de 50 graus. Eles estavam se dirigindo ao chão a quase 800 km por hora. A direção e velocidade do avião estavam gerando 4,6 Gs de força, excedendo as limitações estruturais da aeronave. Essa força impediu Piskaryov de puxar para frente e acionar os controles por completo. Também impediu Eldar e o capitão Kudrensky de trocarem de lugares. Enquanto isso, o copiloto tentou desacelerar o avião, reduzindo a propulsão e puxando o nariz para cima, mas corrigiu excessivamente a situação. Essas ações, somadas a um empurrão acidental no pedal do leme por Eldar ao trocar de lugares, levaram a uma parada e uma espiral fora de controle. Momentos antes, os passageiros foram pressionados contra seus assentos com o avião completamente de lado. Teria sido uma loucura acordar, com essas mudanças bruscas de ângulo, forças G intensas e, então, neste momento, pura ausência de peso. A força G zerou durante a queda livre deles. Às 12h57, o capitão Kudrensky retornou ao seu assento. O giro mortal estava controlado e o capitão Kudrensky confiava que tudo ficaria bem. Infelizmente, a menos de 1.000 pés acima do solo, a altitude era insuficiente. Às 1.258, eles se chocaram contra o solo. As últimas palavras do capitão foram: Então, como isso aconteceu? O avião não apresentou absolutamente nenhuma falha e funcionou exatamente como foi projetado para funcionar. O problema era uma funcionalidade com a qual os pilotos simplesmente não estavam familiarizados. Normalmente, nos aviões russos que pilotavam, um alarme soava quando qualquer parte do piloto automático era desengatada. O Airbus A310 emitia um alarme audível quando o piloto automático era totalmente desengatado, mas apenas uma luz indicadora silenciosa quando somente um dos sistemas era desligado. O capitão não percebeu que, enquanto Eldar girava o volante, o avião iniciou a contagem regressiva para desativar o piloto automático dos controles de rolagem longitudinal. Enquanto o capitão Kudrensky falava com Yana sobre retornar ao assento, Eldar seguia girando suavemente o volante de controle. Após 30 segundos, o piloto automático interpretou a ação de virar como um sinal de que o piloto precisava anular a programação. Os pilotos nunca ouviram um alarme de que o piloto automático foi interrompido, então continuaram acreditando que ele estava virando o avião por algum motivo programado. Esse mal-entendido desperdiçou preciosos segundos de possível recuperação. Durante esse período, o piloto automático ainda controlava a velocidade e a altitude do avião, causando mudanças desconhecidas nos ângulos, velocidade e direção sem que os pilotos as registrassem.
Tudo isso ocorreu em poucos minutos. Eldar pediu para virar o controle às 1254. Ele perguntou por que virou sozinho logo depois. O avião fazia uma curva acentuada e, às 12h56, todos os pilotos estavam cientes do perigo e tentavam desesperadamente entender o que ocorria. Faltavam só 2 minutos para o voo terminar em chamas às 12h58. É difícil dizer qual fator foi o mais responsável por este acidente. O design não forneceu aos pilotos um alerta sonoro sobre a desativação do piloto automático? Ou foi o adolescente inexperiente ao volante? Essas condições combinadas resultaram na morte instantânea dos 75 passageiros a bordo no momento do impacto, em uma perda de vidas devastadora. Depois do acidente, a Airbus ajustou o piloto automático e os limites de ângulo de inclinação para seus futuros aviões,